O vento cortante uivava sobre as ruínas, carregando consigo o lamento de um passado glorioso. Imagens aéreas dramáticas de uma Jerusalém em pedaços. Seus muros, um dia imponentes, agora amontoados de escombros e poeira. Portões, calcinados pelo fogo, pareciam feridas abertas em sua alma. Essa era Jerusalém. Essa era a Cidade Santa, o coração de um povo que, séculos antes, havia sido arrancado de sua terra, levado ao exílio. Essa era a dolorosa realidade que aguardava por uma redenção. Em meio a essa desolação, uma mão, trêmula, segurava um pergaminho. A câmera se afasta, revelando o rosto de Neemias, marcado não pela doença, mas por uma tristeza que corroía a alma. Ele não era um rei nem um profeta que ouvia a voz de Deus em visões flamejantes. Ele era Neemias, o copeiro do poderoso rei Artaxerxes, na luxuosa Suzã, capital do vasto Império Persa. Uma posição de prestígio, sim, mas que o mantinha a milhares de quilômetros de sua pátria, de seu povo, de suas raízes. Anos, décadas, gerações se passaram desde que os exércitos babilônicos haviam varrido Jerusalém, reduzindo-a a cinzas. Muitos já tinham nascido no cativeiro, conhecendo a terra de seus ancestrais apenas através de histórias e lendas. Mas a memória da cidade de Davi, do templo de Salomão, do lugar onde Deus havia escolhido habitar, jamais se apagou dos corações daqueles que verdadeiramente amavam Israel. Um dia, a notícia que Neemias tanto temia e que ao mesmo tempo secretamente ansiava, chegou. Seu irmão, Hanani, vindo da província de Judá, estava ali. Aquele encontro era um portal para a verdade que ele precisava encarar. Hanani? Neemias perguntou, com a voz embargada pela apreensão. Como estão os irmãos que escaparam do cativeiro? E Jerusalém? Como está a cidade? O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer pedra. Hanani, com o olhar perdido e a voz quase um sussurro de dor, respondeu: Aqueles que escaparam do cativeiro e estão lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém continuam derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Naquele instante, o mundo de Neemias desabou. O luxo da corte persa se tornou insignificante diante da imagem vívida de sua cidade em ruínas. Ele caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Era uma dor ancestral, a dor de um povo sem lar, de uma identidade fragmentada. Ele chorou, jejuou e por muitos dias orou. Não uma oração formal, mas um clamor desesperado, sincero. Ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele confessou os pecados do seu povo, os pecados dos seus pais, os seus próprios pecados, reconhecendo a justiça divina no castigo que haviam sofrido. Mas então, com a voz embargada pela súplica, ele clamou: Peço-te que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje oro diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Ah, Senhor, que o teu servo encontre favor diante do rei. Naqueles dias de luto e oração, uma semente foi plantada em seu espírito, a semente da restauração. Um homem simples, um copeiro, sentiu um chamado que parecia maior do que a própria vida. A oportunidade surgiu de forma inesperada. Meses se passaram, e a tristeza de Neemias, embora contida, não passava despercebida. Um dia, enquanto servia o rei Artaxerxes, a pergunta veio, direta, penetrante. O esplendor do trono, o olhar atento do monarca. Neemias sentiu o coração apertar, mas uma oração silenciosa subiu aos céus. Por que o seu rosto está triste se você não está doente? Não pode ser outra coisa senão tristeza no coração. Um momento de hesitação, um risco calculado. Responder ao rei sobre algo que não fosse seu ofício era perigoso, mas o destino de Jerusalém estava em jogo. Com a voz que ele esperava que não traísse seu pavor, mas que transmitisse sua devoção, Neemias respondeu:
Que o rei viva para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, arrasada e as suas portas consumidas pelo fogo? O silêncio na sala era ensurdecedor. Cada segundo parecia uma eternidade. A vida de Neemias, a esperança de Jerusalém, tudo pendia daquele instante. Então a voz do rei ecoou: "O que você deseja pedir?" E ali, com a coragem que só a fé poderia dar, Neemias expôs o seu plano. Não era apenas uma viagem, era uma missão. Ele pediu permissão para ir a Jerusalém, cartas para os governadores do Eufrates para garantir sua passagem segura e, ousadamente, madeira do bosque real, pertencente ao próprio rei, para reconstruir os muros e as portas da cidade. O impensável aconteceu. O rei, que tinha o poder de tirar sua vida, não apenas concedeu-lhe tudo o que pediu, como também enviou oficiais do exército e cavaleiros para escoltá-lo. O favor divino se manifestou de uma forma que só poderia ser um milagre. Neemias partiu de Suzã, seu coração dividido entre o alívio e a imensa responsabilidade que agora pesava sobre os seus ombros. A jornada foi longa, mas cada passo o levava mais perto de seu propósito. Ao chegar a Jerusalém, a visão da cidade era ainda mais impactante do que ele imaginava. As ruínas eram ainda mais vastas, a desolação ainda mais profunda. Mas Neemias não era um homem de desespero. Sua visão não era do passado arruinado, mas do futuro reconstruído. No silêncio da noite, sob o manto da escuridão, ele inspecionou os muros. Montado em seu animal, ele percorreu cada trecho, avaliando a dimensão da tarefa, mapeando os desafios. Ele fez isso em segredo, para não alertar os inimigos que já rondavam, ávidos por qualquer sinal de fraqueza. E eles estavam lá, Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe. Assim que souberam que alguém havia vindo para procurar o bem dos filhos de Israel, eles ficaram furiosos, cheios de desprezo. Com a estratégia traçada e o coração cheio de convicção, Neemias convocou os líderes do povo. Vocês veem a miséria em que estamos, como Jerusalém está em ruínas e as suas portas queimadas a fogo? Venham e edifiquemos o muro de Jerusalém para que não estejamos mais em opróbrio. Ele compartilhou a mão favorável do seu Deus sobre ele e as palavras que o rei havia falado. Houve um momento de silêncio, de apreensão, mas então um grito unânime ecoou: "Levantemo-nos e edifiquemos!" A esperança acendeu nos olhos de um povo há muito tempo esquecido. E a obra começou. Homens, mulheres e até crianças se uniram. Carregavam pedras, misturavam argamassa, erguiam os primeiros alicerces do muro. A energia era contagiante, a determinação inabalável. Mas, como Neemias bem sabia, a reconstrução não seria fácil. A cada pedra levantada, uma nova ameaça surgia. A verdadeira batalha não era apenas contra as ruínas, mas contra a descrença e a oposição feroz que se levantava. As zombarias dos inimigos logo se transformaram em conspirações. Sambalate, Tobias e Gesem observavam com ódio o progresso, especialmente os muros que já estavam quase todos levantados. Que são feitos estes fracos judeus? Eles vão se fortalecer? Vão sacrificar? Vão acabar esta obra em um só dia? Vão ressuscitar as pedras das cinzas? Eles tentavam desmoralizar, espalhar o medo. Mas Neemias, com a calma dos justos e a firmeza dos líderes, respondeu-lhes: "O Deus dos céus nos dará bom êxito, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vocês não têm parte nem direito nem memorial em Jerusalém." A oposição, contudo, não cedeu. Eles planejavam atacar Jerusalém de surpresa para frustrar a obra e espalhar o terror. A situação se tornou crítica. O medo começou a infiltrar entre os trabalhadores, especialmente aqueles que viviam fora da cidade e tinham que viajar para a obra. "Em todos os lugares de onde vocês voltarem para nós, os nossos inimigos estarão ali", eles murmuravam. Neemias não se deixou abater. Sua resposta foi estratégica e cheia de fé. Ele armou o povo, homens com uma mão na obra e a outra na espada. Ele os posicionou por famílias, com suas espadas, lanças e arcos. "Não os temam", ele bradou. "Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível,
e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas dalares, por suas mulheres e por suas casas. A partir daquele dia, metade dos seus servidores trabalhava na obra, e a outra metade estava armada. Os que edificavam traziam sua ferramenta e sua arma, e cada edificador tinha a espada atada à cintura. O toque da trombeta seria o sinal de ataque, e ali todos se reuniriam para lutar. O trabalho árduo continuou, dia e noite, com uma vigilância constante. Neemias não tirava suas roupas, nem os seus guardas, cada um com sua arma à mão. Mas a oposição não vinha apenas de fora. Uma crise interna, silenciosa e corrosiva, ameaçava a própria fundação do trabalho. O povo, já empobrecido pela guerra e pelo exílio, sofria sobre a opressão de seus próprios irmãos ricos. Muitos tiveram que empenhar suas terras, suas vinhedas e até mesmo